O céu estava cinzento quando Elias abriu os olhos. As imagens da noite anterior ainda pulsavam em sua mente, como ecos distorcidos de um pesadelo que não queria passar. A casa onde os jovens foram encontrados ainda cheirava a sangue e fumaça. Ele havia estado lá. Ele havia visto os corpos. E ainda assim, recusava-se a aceitar o que todos diziam. Lobisomem, criatura, maldição. Não. Isso era coisa de histeria popular, coisa de gente cansada, traumatizada. Alguém havia feito aquilo. Alguém com ódio, com técnica, com um plano. Ele apenas precisava juntar as peças. Mas enquanto Elias se agarrava à lógica como um náufrago à última tábua flutuante, a vila afundava. As ruas estavam diferentes, não apenas silenciosas, mas tensas, pesadas. As janelas estavam fechadas mesmo durante o dia. Famílias inteiras se trancavam em casa. Crianças eram mantidas longe das janelas. O nome de Pedro corria de boca em boca, com o peso de um aviso. O garoto sobrevivera. Vira algo. E o que contou era impossível de ignorar. Uma fera. Um monstro. Um demônio de dentes e garras. Ninguém mais conseguia dormir. E o medo, como sempre, procurava um rosto conhecido para odiar. Inácio, o velho estranho da floresta, e o senhor Emanuel, o homem solitário, que nunca mais fora o mesmo depois da morte de seu sobrinho. Silva encostou ao lado de Elias, o rosto vincado de exaustão e raiva contida. Silva disse: eles estão surtando. Não é mais medo, Elias, é ódio. Estão falando em resolver com as próprias mãos. Elias não respondeu de imediato. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a pressão latejante em sua têmpora. O que eles viram não foi uma criatura. Foi um psicopata, um assassino. Alguém real, ele disse. Silva retrucou. Eles viram uma coisa com olhos brilhando. Elias, o pobre rapaz está traumatizado, mas não é burro. Você viu o que sobrou dos amigos dele, não viu? Pois então, me diga, um humano fez aquilo com as mãos? Eu quero realmente saber e entender a sua lógica. Elias respondeu, com ferramentas, com método. Silva se afastou, descrente. Pela primeira vez, parecia ter perdido a fé no detetive. Isso não tem nem sentido, Elias. Olha direito. Ser humano nenhum iria conseguir fazer aquela brutalidade. Presta atenção, caramba! Gritava Silva, tentando fazer o detetive cair na real. Mas era inútil. Elias queria se forçar a acreditar em algo que era impossível dizer que é humano. Enquanto os dois discutiam, algo começava a se formar nos becos da vila. Não um plano, um impulso, um chamado primitivo de defesa. Um grupo se reuniu na praça principal, aos poucos, como uma febre que toma o corpo. Homens armados com facas de caça, facões, pedaços de pau, espingardas velhas. Um deles berrava alto demais, os olhos injetados. O velho Inácio vive naquele mato. Ele sabe coisa. Vive falando de maldição, de ciclo lunar. Isso não é normal. Outro homem gritou. E o Emanuel? Desde que o sobrinho morreu que ele não fala com ninguém. Vocês viram o jeito que ele olha? Não era lógica. Era medo buscando forma. O grupo marchou. Primeiro até a cabana de Inácio, isolada entre as árvores. Ele estava sentado, quase dormindo, o olhar distante, murmurando palavras inaudíveis. Quando o puxaram para fora, ele apenas riu. Um riso seco, velho, sem alegria. O rebanho cego ataca quem está no pasto errado, disse, antes de levar uma coronhada no rosto. Depois, o senhor Emanuel estava ajoelhado no chão, cercado de papéis e retratos antigos. Davi sorria em cada fotografia. Quando os pais morreram,
Ficou da responsabilidade dele cuidar do sobrinho. Ele nem lutou quando derrubaram a porta. Apenas levantou os olhos, cheios de pavor. Eu não... Por favor, não... Sussurrou, mas ninguém escutava mais. Os dois foram levados para o centro da vila, onde um amontoado de lenha já era empilhado. O cheiro de querosene estava no ar. As vozes se tornavam gritos, e os olhos brilhavam, não de certeza, mas de pânico. E então, a sirene, alta, cortante. Os carros da polícia chegaram num rompante de poeira. Agente Silva saiu do carro quase tropeçando, pistola em punho, o rosto deformado pelo pavor do que quase presenciou. Todo mundo, por favor, larguem essas armas, agora! Alguns moradores hesitaram, outros xingaram, mas Silva avançou com seus homens, empurrando, separando. Gritos vinham de todos os lados. Um dos líderes da turba apontava para Inácio, o rosto em chamas de indignação. Eles são culpados. A gente viu, a gente sabe. Se a polícia não faz nada, a gente faz. Silva respondeu. E se vocês estiverem errados? Vão viver com isso? Vão virar assassinos? É isso que vocês querem? Tentem colocar na cabeça, não tem como saber. Me dá raiva dizer, mas infelizmente até a polícia está sem provas, fatos ou pista. Sei que tem tanta raiva quanto nós, mas pensem bem. E se vocês os matarem e nada for resolvido? Estarão matando 2 inocentes ou estou errado? Inácio sorria, mesmo sangrando. Emanuel chorava, quase desmaiando. Elias chegou atrasado, mas o suficiente para ver. O caos, o ódio e algo mais. Seu coração bateu forte demais. A pulsação em suas têmporas parecia tambores. O cheiro da multidão, do desespero, da violência, tudo o invadia, sobrecarregando seus sentidos. Por um momento, a cena de fúria e o pânico dos moradores ressoaram com uma escuridão crescente dentro dele. Uma raiva incontrolável, quase palpável, ameaçava consumi-lo. Seus dedos se crisparam. Seus olhos se arregalaram, fixos na selvageria da turba, e por um instante, ele sentiu uma conexão perturbadora com aquela explosão de violência. Ele queria pará-los, juntar-se a eles. Ele não sabia. Sua mente girava em um turbilhão de adrenalina e confusão. Com tudo o que estava acontecendo, nem pensar direito ele conseguia. Ele então fechou os olhos com força, como se quisesse apagar o que sentia. Respirou fundo, engoliu em seco e fingiu que nada aconteceu. Afinal, Silva já estava lidando bem com as coisas. Silva conseguiu contê-los. Inácio e Emanuel foram levados para a delegacia, não como culpados, mas por segurança. A multidão se dispersou aos poucos, mas ninguém estava convencido. A ameaça ainda rondava. E agora, não sabiam mais se estavam mais assustados com o monstro ou com eles mesmos. Elias voltou para a pensão em silêncio. Lavou o rosto com água gelada. Encarou seu reflexo por longos minutos, tentando encontrar ali o detetive de antes. Só encontrou cansaço. E aquela sensação maldita, a raiva, a vontade. Elias, não é nada. É só o estresse. Eu tô cansado. Só isso. Uma boa noite de sono deve me ajudar a trabalhar melhor. Mas ele sabia que era mentira. Ele estava quebrando. Naquela noite, o céu estava limpo. A lua, quase cheia. Branca demais. Quieta demais. A caçada havia falhado. A ira da vila havia sido contida, mas o medo e o monstro, esses ainda espreitavam nas sombras. Elias procurava uma lógica onde só havia caos. Uma explicação humana onde a verdade era um uivo selvagem. E a próxima noite, a próxima lua, traria consigo a certeza mais terrível. E Silva seria a prova.
A noite caiu sobre Vila Escura como uma sombra espessa e viva. Após a tentativa de linchamento, havia um silêncio pesado no ar. Nem mesmo os grilos ousavam quebrar a tensão. As casas estavam trancadas, as luzes apagadas antes da hora. Era como se a própria vila respirasse com medo. A lua cheia pairava sobre o céu limpo, sem nuvens para esconder sua luz prateada. Ela iluminava os becos vazios e os telhados de telhas tortas com uma beleza fria, cruel. O medo era uma presença física naquela noite. Silva, exausto após o tumulto do dia, não conseguia dormir. O peso do que presenciara, a violência das pessoas, os gritos de desespero, tudo aquilo fervia dentro dele. Resolveu sair. Uma patrulha, sozinho. Talvez o silêncio da estrada o ajudasse a organizar os pensamentos. Dirigiu devagar, os faróis cortando a escuridão da estrada estreita. A floresta que rodeava a vila parecia mais densa. As sombras entre as árvores dançavam de forma irregular, como se algo se movesse lá dentro. Mas Silva não via nada. Apenas sentia, como se fosse observado. E então um grito, agudo, rasgado, vindo da mata. Silva freou com força, saltou do carro e correu na direção do som. Seus passos quebravam galhos e folhas secas, mas ele ignorava o barulho. O grito soara real, humano, feminino. Logo viu. Uma mulher da vila, coberta de sangue, tropeçava pela trilha, ofegante. Suas roupas estavam rasgadas. Marcas fundas de garras cortavam seus braços e pernas. Ela quase desmaiou ao vê-lo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Silva a segurou pelos ombros, firme, tentando não demonstrar pânico. O que aconteceu? Ele perguntou. Era um bicho enorme. Eu estava andando atrás de casa. Aí ele saiu do mato, me jogou no chão. Tinha dentes, garras, olhos vermelhos. Me atacou me jogando no chão. Eu achei que ia morrer. Mas então acertei ele com uma pedra. Direto nas costelas, acho que foi isso que me salvou. Pois ele se afastou por causa da dor, então me levantei e saí correndo. Silva olhou ao redor. Tudo estava escuro e silencioso novamente. Nenhum som, nenhuma resposta. Só a respiração dela e seu próprio coração acelerado. Pensou em ligar para Elias, mas lembrou-se de como o amigo estava cansado, exausto, negando tudo, como se fosse só um caso comum. Não, ele precisava descansar. Podia lidar com isso sozinho. Entra no carro, se abaixa no banco. Eu vou te levar até a delegacia. Ela obedeceu sem hesitar. Silva a guiava até o veículo, atento, arma em punho. Um estalo vindo da mata o fez girar bruscamente. Levantou a lanterna, iluminando os arbustos. Um porco do mato saltou para fora e correu assustado. Silva suspirou, quase rindo. Era só um porco. E então, o mundo explodiu. Sem aviso, algo colidiu com ele como um trovão. Dentes se cravaram em seu ombro. Garras rasgaram seu peito e ele foi arremessado contra uma árvore com tal força que o tronco estremeceu. Silva gritou, mas sua voz foi engolida pela noite. Seu corpo estava quebrado, mas ainda respirava, ainda via, e o que viu quase o matou antes da dor. A criatura se ergueu diante dele, mais de 2 metros de altura, corpo coberto por pelos negros e grossos, como se tivesse nascido da própria sombra. Os olhos eram brasas vivas, pulsando. Os braços, longos, terminavam em garras reluzentes como navalhas. As pernas, viradas para trás, deformadas, mas fortes. Uma aberração que andava ereta como um homem, mas não era nada humano.
A fera se aproximou, abrindo as presas num rosnado gutural. Silva ergueu a arma com a mão trêmula, mirou sem pensar e atirou. O som do disparo quebrou o silêncio. A bala acertou o ombro da criatura. Ela uivou. Um rugido que não era de dor, mas de raiva. Um som primal, antigo, capaz de gelar o sangue de qualquer coisa viva. A própria floresta pareceu encolher. A criatura cambaleou e fugiu para a mata, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Silva caiu de joelhos, arfando. O sangue escorria de seus ferimentos. A arma caiu de sua mão. A mulher, chorando, saiu correndo do carro e gritou por ajuda enquanto o segurava. A manhã chegou com uma brancura doentia. Elias acordou na pousada com uma dor de cabeça lancinante e uma sensação avassaladora de exaustão. Reclamou em voz baixa, resmungando: "Essa noite não ajudou em nada. O estresse tá me matando. Devo ter me batido a cabeça, só pode, pra eu tá sentindo tanta dor de cabeça. Preciso de um café." De repente, antes que fosse fazer o café, o celular vibrou. Ele atendeu ainda com a voz rouca. "Alô?" Silêncio. Depois, a voz do delegado local. "Alô? Detetive, o agente Silva está no hospital. Em estado grave." As palavras entraram como um soco. Elias não pensou duas vezes. Vestiu-se correndo. Quando chegou ao hospital, seu rosto estava uma máscara de pavor. O médico deu o diagnóstico: feridas profundas, mordidas, cortes. Mas estava estável, graças a uma moradora que o socorreu a tempo. Elias agradeceu à mulher com a voz embargada. Em seguida, entrou no quarto. "Cara, é nisso que dá beber com uma mulher desconhecida." "Cala a boca." Silva estava acordado, pálido, mas vivo. Elias sentou-se ao lado da cama sem saber por onde começar. "Escuta o que eu vou te dizer." E então, contou tudo, sem filtros. A mulher, o monstro, o ataque, os olhos vermelhos, as pernas invertidas, a bala no ombro da criatura, o rugido, o terror. Cada palavra era um prego no caixão da lógica. E Elias acreditou. Não dava mais para negar. Vendo o estado do amigo, o desespero em sua voz. Não era um assassino comum. Não era um lunático. Era real. Um demônio. Não havia outra explicação. Naquela manhã, o detetive Elias finalmente soube o que estava caçando. Não um assassino. Não um psicopata. Uma criatura. Um demônio. Um pesadelo vivo. Mas ao deixar o hospital, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, sentiu-se ainda mais exausto e fisicamente abalado. A dor de cabeça que já o acompanhava se intensificou e uma sensação de mal-estar profundo o invadiu. Ele tentou atribuir tudo ao estresse e à noite terrível de Silva, mas sabia que era algo mais. Algo que agora habitava o mundo. E talvez era melhor tomar mais cuidado do que nunca. O detetive Elias finalmente sabia o que estava caçando. Um demônio, uma criatura de lendas. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Mas por agora, um toque de recolher seria o mais recomendado. Quando a lógica cede lugar ao impossível, o homem racional tenta reorganizar o mundo ao redor. Mas há verdades que não podem ser reescritas, muito menos contraditas. Elias havia aceitado a existência do demônio, não como metáfora, como carne e garras. Na manhã seguinte ao ataque de Silva, ele convocou o que restava da autoridade em Vila Escura. 2 soldados armados e um padre hesitante. O toque de recolher foi anunciado à força entre olhares céticos e cochichos de loucura. Mas Elias não se importava com a dúvida alheia, porque algo dentro dele, algo que ele não compreendia, rugia por controle. No hospital, o agente Silva, ainda pálido, o recebeu com olhos fundos. O silêncio entre eles durou segundos longos demais.
Elias apertou o ombro do colega com firmeza. Eu vou caçar aquilo, disse Elias. Silva não respondeu, mas seu olhar foi mais duro que qualquer palavra. Elias deixou o quarto com a respiração pesada e os olhos fixos. Era hora de entender o que estavam enfrentando. A busca pela verdade o levou aos ossos empoeirados da vila. A biblioteca esquecida, a papelada mofada do cartório, os diários enterrados nas casas dos mortos. Ele passou horas lendo, dias, folclore, lendas, casos antigos, corações arrancados, corpos dilacerados sob luas cheias, maldições de sangue, pactos com feras, homens que viravam monstros. A princípio, descartou a maioria como superstição, produtos de medo coletivo. Mas certas descrições, certas coincidências começaram a se alinhar. Mudanças físicas sutis, febre recorrente, sonhos vívidos, uma sede inexplicável por carne e violência, a maldição do sangue transmitida por mordida ou nascida dentro. E, lentamente, o investigador começou a sentir-se investigado pelo próprio corpo. As dores musculares tornaram-se constantes, a exaustão, uma sombra permanente. Caminhava como um homem recém-saído da febre, mas não havia febre. Os sonhos tornaram-se vívidos demais. Ele via o breu das florestas, sentia o cheiro do medo, o gosto do sangue, ouvia os gritos antes de acordar com o corpo trêmulo e suado. E então, os pequenos sinais pelos mais espessos no peito, sensibilidade à luz, um cheiro metálico na pele, como ferro oxidado, a audição, agora aguçada demais, corações batendo atrás das paredes. Ele tentou racionalizar, cansaço, paranoia, tensão pós-traumática. Mas cada página lida era um espelho sujo onde via seu reflexo distorcido. Quando as respostas falham, restam os oráculos. O velho Inácio esperava sentado no mesmo banco da praça, onde quase fora linchado. Elias o encarou, esperando delírio. Recebeu profecia. Inácio, em voz seria, disse: "Você sente, não sente? O animal se remexe quando o dia se cala." Elias permaneceu calado. Inácio sorriu com dentes faltando. Inácio, em voz over, disse: "O ciclo volta, sempre volta. O espelho mostra, mas você precisa olhar com os olhos certos." Ele o encarou, confuso. Inácio continuou: "A besta não é maldição, detetive, é revelação. O sangue nunca mente." E então, com uma calma que não pertencia a este mundo, você fede a cobre, o mesmo cheiro que senti naquela noite. Elias se afastou, rápido, perturbado. Negar é instinto, mas o corpo não mente, nem os espelhos. Naquela noite, após mais um pesadelo onde via-se correndo sobre 4 patas, rosnando, sentindo os músculos se romperem e se refazerem, Elias se despiu para um banho frio, mas ao tirar a camisa, algo parou sua respiração. Seu ombro havia uma marca, escura, inchada, como uma cicatriz recente. No mesmo local onde Silva disse ter acertado a criatura, a mesma bala, o mesmo lado, a mesma dor, que agora fazia sentido. Ele tocou a ferida. O mundo pareceu balançar. Fragmentos de memórias se encaixaram como estilhaços, as vítimas gritando. O ranger de ossos, o gosto do sangue, o prazer animalesco da caçada. E então, finalmente, a última muralha caiu. Elias caiu de joelhos no chão do banheiro, a água fria batendo no azulejo. Ele era um monstro, o caçador, o assassino, a fera. O terror tomou forma, a lembrança de cada rosto, cada grito, a morte de Camilo, a mutilação do pastor,
o ataque a Silva. Não havia mais dúvida, apenas pavor. Ele se encolheu contra a parede, respiração entrecortada, suor gelado, coração disparado. A próxima lua cheia viria em 2 dias, e com ela o fim de qualquer controle. Elias compreendia, enfim, que a besta não era uma entidade externa. Era o que havia dentro, sempre esteve ali, dormindo, esperando. Agora acordada. O episódio termina com Elias olhando para o espelho embaçado do banheiro. Ele limpa o vidro com a mão trêmula. Seu reflexo o encara. Mas por um instante não é seu rosto. Houve um tempo em que Elias acreditava que a razão era um farol inviolável, capaz de atravessar qualquer névoa. Agora, essa luz vacila. Desde a revelação, os dias se arrastam como sombras esticadas. 3 amanheceres passaram desde que soube, e nenhum deles trouxe descanso. Ele não dorme, não come, seu corpo está pálido, coberto por uma película de suor frio. As olheiras cavadas parecem esconder o próprio abismo da sua alma. Ele anda pela casa como um espectro, o olhar fixo em nada, como se tentasse escapar da própria pele, mas não há fuga, porque o que habita nele não tem saída. Elias tentou conter o inevitável. Na primeira noite, arrastou correntes do galpão e as prendeu ao alicerce do porão. Engrenou os cadeados, apertou os ferros contra os próprios pulsos até o sangue escorrer. Gemia, arfava, rezava, mas quando a lua subiu no céu como um olho zombeteiro, ele sentiu, primeiro, um calor rastejando sob a pele, depois, a dor aguda, os ossos se movendo por vontade própria. O grito foi abafado por um rosnado, e o que restou das correntes foram elos estourados e marcas fundas no concreto. As manhãs seguintes se tornaram trincheiras do horror. Casas com as portas abertas à força. Móveis revirados como se um furacão passasse. Sangue pisado no chão. Um berço vazio, uma janela quebrada, um cobertor rasgado. Os gritos de mães. O silêncio de pais. A ausência irreversível. Na segunda noite, ninguém ousou sair depois do pôr do sol. As janelas estavam pregadas com tábuas, fogões e móveis empilhados contra portas. Nem cães latiam. O silêncio era uma prece. Mas a prece não bastou. A terceira noite trouxe o fim de Inácio. Ele era o mais velho da vila, e o único que talvez soubesse. Vivia isolado, entre ervas e livros antigos, olhos cansados, mas atentos. Naquela noite, acendia um incenso, talvez já esperando. A fumaça dançava no ar quando a porta explodiu. A criatura entrou como um vendaval de carne e garras. Inácio ergueu o braço, tremendo, um amuleto de dentes e penas pendendo entre os dedos. Seus lábios murmuraram algo, uma oração esquecida, talvez um aviso. Mas a fera não parou. Ela avançou. O som dos ossos quebrando ecoou como madeira partindo ao meio. A carne foi rasgada como papel molhado. Os gritos se afogaram em sangue. O amuleto caiu ao chão, agora carmesim. E mesmo em meio à brutalidade, os olhos de Inácio não refletiam medo, mas pena. Pena por Elias, por sua prisão de carne e maldição. E então, apenas silêncio. A sabedoria ancestral, silenciada. A morte de Inácio foi a última gota. O terror tornou-se ira. Os moradores, antes paralisados, agora gritavam. Gritavam por justiça, por vingança. Na praça central, o fogo das tochas tremeluzia como as chamas de uma revolta prestes a explodir. Homens,
Mulheres, até jovens, carregavam armas improvisadas, machados, foices, facões de cozinha. Um revólver velho era passado de mão em mão como um relicário da salvação. Os cães latiam, farejando o sangue no vento. Silva, se ainda vivia, tentou intervir, mas ninguém ouvia razão. A vila queria a besta, e não haveria perdão. A noite da caçada caiu como uma cortina negra sobre a floresta. A multidão invadiu as trilhas, em passos descompassados, os rostos cobertos de suor, ódio e medo. Os galhos quebravam sob seus pés. O luar filtrava-se por entre as árvores, projetando silhuetas distorcidas. O lobisomem era um vulto, um borrão, um demônio veloz e indomável. Eles o viram e começaram a cair. A primeira vítima teve o pescoço cortado, como se uma espada tivesse feito um corte limpo num só golpe. O corpo caiu sem som. A segunda, arrastada para as sombras, gritou apenas uma vez. Um machado voou na direção da fera, mas ela desviou com um salto não natural. Um homem disparou sua espingarda, mas antes que pudesse recarregar, o lobisomem o atravessou como vento cortante. Houve gritos, sangue, fragmentos de roupas presas em galhos, um corpo atirado contra uma árvore, o crânio estourando com um som surdo. 7 morreram, um por um, rapidamente, brutalmente, como se a noite inteira fosse uma dança macabra entre o predador e os fantasmas de sua própria dor. Mas até os demônios sangram. A criatura cambaleava. Um ferimento profundo abria-se no flanco, talvez de uma faca, talvez de um disparo. O pelo grudado em sangue e terra. Ainda assim, continuava. Elias, ou o que restava dele, corria em direção ao penhasco. Ali, no topo, a floresta terminava abruptamente, em uma queda de 47 metros sobre as rochas escuras do desfiladeiro. O lobisomem parou, arfando. Suas patas tremiam. Os olhos escarlates, ainda cheios de fúria, fitavam os rostos dos caçadores atrás. Eles chegaram aos poucos, sujos, ofegantes, mas armados e prontos. Um deles, o mais jovem, talvez irmão de uma das vítimas, ergueu a espingarda. Não havia hesitação em seu olhar. O disparo soou como um trovão que selava um destino. A bala perfurou a besta. Um uivo, estridente, animal, desesperado, ecoou por toda a encosta. O lobisomem tropeçou para trás. Por um segundo parecia que resistiria, mas então caiu. O som da queda foi abafado, um estalo surdo, como um ponto final. O silêncio que se seguiu foi espesso. Ninguém comemorou. Ninguém sorriu. Demoraram a descer. As tochas balançavam enquanto a multidão descia a trilha estreita até a base do penhasco. A terra fedia a sangue e lama. E ali, entre as pedras, estava ele. Não mais fera, mas homem. Elias. Seu corpo nu estava retorcido, quebrado em múltiplos ângulos. O sangue ainda escorria das feridas abertas. Os olhos fechados. A boca entreaberta num sorriso. Não um sorriso cínico, nem de dor, mas de paz. Como alguém que, enfim, descansava. Alguns moradores caíram de joelhos. Outros largaram suas armas como se pesassem toneladas. O nome dele, sussurrado com incredulidade. Elias. Silva. Havia chegado pois queria tentar evitar que eles fossem fazer alguma besteira. Porém, de pé entre eles, viu ali aquele que uma vez não chamou apenas de amigo da infância, mas que era seu irmão. Silva não disse nada, porque não havia o que dizer. A dor era grande, principalmente ao descobrir que seu amigo era o lobisomem. Dias depois, o sol voltou a nascer em Vila Escura.
mas sua luz parecia mais pálida. O túmulo de Elias foi colocado no limite da vila, junto ao campo onde as árvores começam. Simples, sem homenagens, sem epitáfios heróicos. Talvez por vergonha, talvez por luto. Alguns dizem que o mal foi vencido, outros que ele foi vítima de algo maior. Mas ninguém ali nunca mais ousou mencionar a palavra lobisomem em voz alta, exceto em sussurros. E às vezes, em noites de lua cheia, alguém jura ter visto uma sombra à beira do penhasco, silenciosa, observando, talvez lembrando, talvez vigiando. E, nesse silêncio, ouve-se bem ao longe o eco de um uivo. O último. Uivo.